Para a gente entender o conceito de energia potencial, vamos começar falando de um conceito que deve anteceder esse conceito, que é o conceito de potencial. Com isso, nós teremos condições de explicar melhor essa questão de energia potencial como uma forma de energia de interação. Ora, vamos começar com o conceito de potencial, dando dois exemplos bem simples, né? Digamos que eu tenha, num certo ponto do espaço, eu tenha uma carga Q. Ora, a mera presença dessa carga Q muda as propriedades do espaço ao seu redor. Isso é importante. Ou seja, uma carga Q, ela gera uma perturbação no espaço. E essa perturbação no espaço é melhor entendida utilizando o conceito de potencial. Nós dizemos que uma carga Q gera um potencial que depende da distância do ponto considerado. Ou seja, a carga Q gera nesse ponto, a uma distância r, poderíamos aqui até colocar o vetor posição r, mas aqui o que importa é o módulo de r, a distância desse ponto P até a origem do nosso referencial, onde está a nossa carga Q. De forma que a presença da carga Q na linguagem científica, na nossa forma de descrever, ela gera um potencial. Esse potencial, ele depende da distância do ponto considerado até a origem. E no caso de uma carga Q, nós dizemos que o potencial é dado por Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R, sobre 1 sobre R. Este potencial aqui é conhecido como potencial elétrico, não? Esse tipo de potencial, ele é bastante fácil de reconhecer, uma vez que nós muitas vezes nos referimos a diferenças de potencial de 110 volts, 220 volts. Sim, é desse potencial que nós estamos falando. Para a gente entender o que acontece quando eu tenho uma partícula de carga Q, eu agora vou imaginar uma situação na qual, agora, além desta carga Q, eu tenho no espaço uma outra carga que vamos chamar apenas de Q? Pequeno. E digamos que essa carga Q esteja a uma distância, e essa distância aqui vamos chamar novamente de R, pode ser a mesma lá, né? O fato é que quando eu tenho essas duas cargas, elas interagem entre si. Ora, qual é o resultado dessa interação? O resultado dessa interação é que esta partícula de carga Q adquire uma energia, e agora então vamos escrever. Essa energia é conhecida como a energia potencial, e energia potencial é igual ao produto da carga Q vezes o potencial elétrico, V de R. Ou seja, nós descrevemos a interação de tal forma que da interação entre as duas cargas resulta uma forma de energia, e essa energia é a energia potencial, no caso, elétrica.
onde a energia potencial é igual à carga da partícula que está a uma distância r da outra, vezes o potencial produzido por esta aqui. Portanto, a energia potencial elétrica se escreve como U de R é igual a Q vezes Q sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre R. Ou seja, quando eu tenho duas partículas, uma delas interage com o campo conhecido como potencial elétrico produzido pela outra partícula. Eis uma forma da gente caracterizar a energia potencial elétrica como uma forma de energia de interação entre duas partículas dotadas de carga. Esse é o aspecto relevante. Uma produz um potencial e a outra experimenta a ação desse potencial, adquirindo uma energia. E essa energia é dada pelo produto da carga, pelo potencial gerado pela outra partícula. Podemos dar agora um segundo exemplo. Eu tenho aqui uma partícula de massa m e essa partícula de massa m, ela gera a seu redor uma alteração no espaço e essa alteração pode ser caracterizada pelo potencial que depende da distância até dessa partícula de massa m, essa distância é r, de forma que o potencial agora gravitacional, é importante entender isso, que uma partícula de massa m gera um potencial gravitacional cuja expressão é menos g vezes m dividido por r. Sim, aqui tem um sinal negativo, né? De forma que a mera presença dessa partícula de massa m gera um potencial. No entanto, se eu agora tenho uma outra partícula dotada de massa m pequeno, agora para distinguir daquela outra, e se a distância entre elas for igual a r, r é a distância, eu agora posso escrever uma forma de energia que é a energia potencial gravitacional, e essa energia potencial gravitacional, ela é igual ao produto da massa vezes o potencial gravitacional. Veja que, de novo, aqui nós estamos reforçando o aspecto de que a mera presença de uma partícula de massa m gera um campo, que é o potencial, e uma outra partícula interage com o potencial produzido por essa partícula. Assim, a energia potencial gravitacional pode ser e deve ser entendida como uma energia de interação entre esta partícula dotada de massa m e o campo ou potencial produzido por esta partícula de massa m grande. Ora, utilizando agora as duas expressões, escrevemos que a energia potencial gravitacional é igual a menos m vezes g dividido por r. E essa é uma expressão aí bastante conhecida. Eu abordei dois exemplos relativamente simples, tá? No entanto, outros casos podem ser discutidos de uma forma análoga. Por exemplo, se eu tenho aqui um material elástico qualquer, né, eu
poderia analisar a questão da interação entre esses átomos aqui e concluir que se eu aumentar essa distância, os átomos vão interagir de tal forma a aplicar uma força sobre alguém que esteja esticando um elástico, por exemplo, de tal forma a que a energia potencial elástica dependa da coordenada x. X é a coordenada associada ao deslocamento da extremidade, por exemplo, desse material elástico, onde o de x é igual a k vezes x ao quadrado dividido por 2. É uma outra forma de energia potencial elástica. E assim por diante. O fato é que a energia potencial elástica é associada à interação entre os elétrons, ou decorre da interação entre os elétrons com o agente que esteja provocando o distanciamento dos elétrons. O que é importante entender, portanto, é que energia potencial elástica é uma forma, assim como toda energia potencial, é uma forma de energia de interação. E isso se consegue explicar por meio do uso do conceito de potencial e energia potencial.